Eu venho à tribuna e meu propósito hoje era tratar exclusivamente de um tema que tenho me dedicado, e vou tratar dele, que é a busca de mudar uma realidade do nosso país que prejudica a vida dos brasileiros, das brasileiras, inviabiliza o crescimento econômico e impõe sacrifício àqueles que precisam ter um deslocamento usando o transporte aéreo. Eu vou fazer isso porque hoje eu apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos o meu parecer em cima de um projeto do senador Randolfo Rodrigues, que prevê um projeto de resolução que ele assina como número 1, eu assino como número 2, e colhemos a assinatura de colegas senadores e senadoras no propósito de criar uma única alíquota de ICMS para o combustível da aviação. Não tenho dúvida que esse projeto é do maior interesse público. As companhias aéreas estão numa situação de pré-falimentar e o Brasil tem um recorde que não é nada, não combina com o que esperamos desse fantástico país. No Brasil, nós temos as mais caras passagens de avião do mundo. Eu trabalho com esse tema há muito tempo, acho que é um direito do consumidor, eu sou da Comissão de Fiscalização, Controle e Direito do Consumidor, passo muitas das minhas madrugadas nos voos daqui para Rio Branco, vindo de Rio Branco para cá, e junto com vários colegas, inclusive o senador Randolfo, outros senadores de vários partidos, temos encampado essa luta e vou me referir a isso já já. Mas eu mesmo, tendo estabelecido que minha fala seria exclusivamente nesse tema, eu não tenho como calar diante de uma situação, e aqui aproveito o próprio senador Waldir Raupp, que está aqui, um colega vizinho, é do PMDB, foi presidente do PMDB até outro dia, vice-presidente, trabalhou muito com o presidente Michel Temer. Eu me refiro, senador, à extinção do Ministério da Cultura, com toda a tranquilidade, com toda a convicção daqueles que ouvi, sofri até por erros do nosso governo, sofri e ouvi, presidindo sessão ou aqui sentado na minha poltrona, críticas duras. Um método de fazer oposição que eu até, em parte, questiono. Eu não vou repetir esse erro, jamais. Não combina comigo. Passei na Prefeitura de Rio Branco, passei no governo do Acre e aqui no Senado tenho procurado ser parte da solução e não parte dos problemas. E é nesse propósito, como bem disse o próprio presidente Michel Temer, ele disse, é um governo interino. Sou um presidente interino, falou isso na entrevista no Fantástico. Mas essa lei do impeachment, ela é perversa com o país. Ela é da década de 50. Ela impôs ao país algo muito complicado. Nunca tinha sido levado a cabo como está sendo agora. Temos uma presidente que mora no fim de uma avenida aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada, e um outro que mora no Palácio do Jaburu, na mesma via. Uma chegou pelo voto das urnas e agora está afastada, por força de uma decisão desse plenário, de 55 votos. O outro, que era vice dela, Michel Temer, teve um mandato dado, que ele mesmo diz interino, por esse plenário. E o presidente Michel Temer, cumprindo, inclusive, o que está previsto na lei de 1950, me refiro à lei 1079, faz uma mudança, inclusive, na estrutura do governo. A lei não era para ser assim. Até que tivéssemos o julgamento, certamente deveríamos ter outro, mas são os fatos. Essa é a realidade, e não temos como fugir dela. E eu hoje apresentei requerimento, propondo audiência sobre a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas
Nessa terça-feira, a cultura brasileira está lá em Cannes, no Festival de Cannes, concorrendo com o filme Aquários. São artistas jovens, artistas que já têm nome dentro e fora do Brasil, que estavam passando num tapete vermelho, com o holofote do mundo inteiro voltado ali, pelo menos os ligados à arte, à bela arte do cinema, voltados para Cannes. E todos eles fizeram uma manifestação pedindo que não se ponha fim ao Ministério da Cultura, protestando sobre como se deu esse impeachment. E eu não quero entrar no mérito, já fiz vários discursos, hoje eu queria apenas fazer um apelo ao presidente, como ele mesmo diz, interino, Michel Temer. O Ministério da Cultura foi criado pelo governo Sarney. O presidente Sarney assumiu também pelo PMDB o governo brasileiro na morte de Tancredo Neves, na doença de Tancredo Neves, e depois se efetivou quando da morte do presidente Tancredo Neves. Foi lá, o presidente Sarney, que é um intelectual, foi lá no governo dele que foi criado o Ministério da Cultura. Depois, no governo do presidente Collor de Mello, o Ministério foi extinto. Foi criada uma secretaria ligada à presidência. E houve uma reação muito grande contra o então presidente Collor. No final de seu governo, ele convidou o intelectual Rouanet, um intelectual diplomata de carreira, para dirigir a secretaria. E foi naquele período que se criou a Lei Rouanet. Um dos passos mais importantes de estímulo, de mecanismo, que não é dar dinheiro, que não é tirar muito menos dinheiro da saúde e da educação para dar para artistas, mas de se produzir cultura, de valorizar o que temos de melhor, que é o nosso povo, que é a nossa arte, nas suas mais diferentes formas. Eu estou aqui propondo que façamos uma sessão temática para debater a importância da cultura nesse país continental, que tem um povo fantástico, que é o nosso Brasil. Na minha proposta, eu gostaria de ter aqui a voz do ator Wagner Moura. Eu gostaria de ter aqui a atriz Fernanda Montenegro, a atriz Marieta Severo, Letícia Sabatella. Nós podíamos trazer para debater conosco alguém que deu uma importante contribuição. Quando ministro, me refiro a Gilberto Gil. E poderíamos trazer aqui também o ex-ministro da Educação, filósofo, professor da USP, me refiro ao professor Renato Janine Ribeiro. Eu tenho aqui diante de mim um artigo escrito em 2014 por Renato Janine, que eu peço para constar nos anais, senhor presidente da Casa. Nesse artigo, ele faz um debate sobre quais são os ministérios mais importantes de um país, de um governo. Qual é o ministério? Qualquer um sabe responder quais são os principais ministérios do governo federal. Aliás, de qualquer governo no mundo atual. Vão dizer sempre que é o da economia. Só que não, diz no artigo Janine Ribeiro. É um artigo belíssimo. Ele escreveu 3, foram publicados no Valor Econômico. Ele diz: os ministérios que definem o futuro de um país, que deverão ser decisivos nos próximos anos, em poucas décadas, serão reconhecidos como os principais, são 3. Começa pela cultura, atividades, que ele chama de atividades físicas, que envolvem esporte, a vida e o meio ambiente. Ele fala, em tese, parece tão insensata essa constatação que precisa ser justificada. E ele começa pela cultura. Nas próximas colunas falarei sobre os outros 2. Mas um artigo de Antônio Calado, dramaturgo, jornalista,
um grande intelectual que deixou um belíssimo legado, Antônio Calado, dizia, e ele lembra, Janine lembra, um artigo de Antônio Calado, pouco antes de morrer, salvo engano, faleceu em 97, esse artigo foi escrito por Antônio Calado, em 94, pode ilustrar a questão inteira. Em abril de 1994, quando o Recupero, uma figura também, um grande brasileiro, Dr. Rubens Recupero, deixou o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal para assumir a Fazenda, Calado lamentou que só ele, chamou de rebaixamento por Rubens Recupero estar deixando o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal para assumir o Ministério da Fazenda. Diz e segue no seu artigo que eu peço para constar nos anais. É claro que a economia é decisiva para um país, um governo, mas ela geralmente trata dos meios mais que de fins. O próprio nome de infraestrutura, usado para agrupar algumas de suas pastas, já indica isso, infra, não super. O solo que pisamos, não o espaço entre 0 e 2 metros de altura em que nos movimentamos. Temos também ministério para lidar com déficits sociais, como a saúde, direitos humanos, igualdade das mulheres e dos negros. Um dia, que não deve demorar muito, a igualdade de direitos estará alcançada. Mas, desde já, há setores da administração que devem apontar fins. Não de forma autoritária, vertical, mas fazendo a riqueza criativa da sociedade impactar a administração. A cultura tem a ver com a educação. As duas pressupõem que o ser humano não nasce pronto, mas é continuamente construído pela descoberta dos segredos do mundo e pela invenção do novo. Na educação, como na cultura, não há limite. Sempre se pode descobrir ou inventar mais. Nada é tão crucial quanto elas para uma sociedade em mudança rápida como a nossa. Esse artigo parece uma premonição. E eu faço um apelo. Eu não vou ler todo. Eu vou pedir para constar nos anais. Eu só queria que a voz dos artistas, dos intelectuais, dos escritores, são tantos. Eu passei esse final de semana com um grande brasileiro que é também um artista. É o mais famoso fotógrafo do mundo, Sebastião Salgado, que tem um trabalho extraordinário na área de meio ambiente, que fotografou as mazelas e as belezas desse mundo. Ele lamentava essa atitude. Presidente Michel Temer, inspire-se no Itamar Franco. Foi o presidente Itamar Franco que trouxe de volta o Ministério da Cultura. Foi o presidente Sarney que o criou. Dê esse passo, faça esse gesto, converse com os intelectuais, com escritores, com artistas, com aqueles que fazem a cultura popular. Converse com os baianos, bons baianos. Não há como esse país seguir em frente, se dizer no século XXI, sem ter, nas políticas públicas, um belo e fundamental espaço para a cultura. Eu ouço o senador Otto Alencar com muita satisfação. Eu faço esse apelo porque aqui não é crítica, não é nada. É pensar o país, como bem falou Vossa Excelência aqui na tribuna. É um apelo que faço, é um gesto que peço. Senador Jorge Viana, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. O Ministério da Cultura no país, com a diversidade cultural como a nossa, que vai dos pampas, lá dos gaúchos, das tradições gaúchas, até o Nordeste, do Oeste, enfim, do nosso litoral. A nossa Bahia, com a cultura que pulsa em todos os seus rincões, de grandes compositores, grandes baianos, o maior poeta de toda a história do Brasil, Castro Alves, a cultura herdada do povo negro, que contribuiu muito para o nosso Estado, com o seu ritmo, com toda a cultura afro que veio dos nossos irmãos africanos,
Então, a extinção do Ministério da Cultura é uma coisa que eu não entendo como maneira de fazer a economia. Vai representar muito pouco. Vai custar caro. Exato, vai custar caro e vai representar muito pouco em termos de economia para o país. O que o Brasil devia fazer, o que a nova equipe econômica devia fazer, era rever os juros que estão muito altos. Diminua aí qualquer coisa, qualquer percentual, vai ser muito mais eficiente em termos de economia, de pagamento do serviço da dívida, que hoje está, se eu não me engano, com mais de 400 bilhões de reais por ano, né? Quase 500 bilhões. Quase 500 bilhões por ano, para um PIB de 2,5 trilhões de reais. Portanto, seria muito melhor observar-se isso. Essa reforma administrativa, ou essa lei de reordenamento administrativo, com a extinção de alguns ministérios, sobretudo da Previdência e o da Cultura, vai representar uma economia de palito, é muito mais simbólico do que realmente se fazer a economia e ter recurso suficiente para os investimentos na infraestrutura ou até para pagamento do serviço da dívida. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência é muito condizente, muito lúcido com o momento que nós estamos vivendo agora. E é preciso que se tenha sensibilidade para perceber que tanto o Ministério da Presidência como o Ministério da Cultura são dois símbolos do Brasil. O da Previdência para os trabalhadores, os operários, e o da Cultura para a manutenção dessa cultura que todo mundo conhece e observa como uma coisa singular do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Otto Alencar. Eu queria dizer que é com a cultura que a gente pode unir o passado de um país com o presente. É com a cultura que a gente pode unir as gerações de hoje com as gerações de ontem e as gerações do futuro. É com a cultura que a gente pode pôr no mesmo espaço um jovem e um idoso. É com a expressão da arte que a gente consegue pacificar o mundo. Não é possível que essa marcha da insensatez atropele essa conquista do povo brasileiro. O senador Otto Alencar tem toda a razão. Custa muito caro não ter o Ministério da Cultura. Porque, vejam só, nós até uma lei, o aparato legal nós temos. A Lei Rouanet não tira dinheiro de nenhum outro orçamento. Ela traz dinheiro da atividade econômica com sacrifício daqueles que elaboram um projeto, que aprovam um projeto, que tem regras claras, que tem transparência, para fazer com que a gente produza cultura. Um país como o nosso, que se projetou internacionalmente através do talento de Portinari, de Oscar Niemeyer, de Anita Mafaldi, de Jorge Amado, da música de Ari Barroso, Dorival Caymmi, Carmen Miranda, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, de cineasta como Glauber Rocha, Cacá Diegues, de fotógrafos como Sebastião Salgado, de escritor como Paulo Coelho. Eles promoveram o nosso país e promovem o nosso país. Eleva a nossa autoestima. Quantos mais jovens podem se encontrar na vida através da arte e da cultura, nas suas diferentes formas? E é exatamente isso que nós vamos ter um custo caríssimo se tentarmos fazer um arremedo. Uma secretaria ligada à presidência, um órgão novo. Não. Eu volto à história dos artigos de Jeanine, Renato Jeanine. Se é para escolher, põe os mais importantes primeiro. Se é para o país pensar em ser um país que disputa o mundo, o Ministério da Cultura deveria, aliás, ter sido o primeiro a ser escolhido, junto com o do meio ambiente. Estaria aí uma diferença enorme de um governo que quisesse, de fato, mesmo interinamente, de algum jeito, dar uma contribuição para que o país saia melhor dessa crise. Eu faço esse apelo ao presidente Michel Temer. Não vou deixar o outro assunto que eu já tinha anunciado mais para frente,
porque acho que é da maior importância que não se cometa, não se consume definitivamente esse fato da extinção do Ministério da Cultura, porque ele vai custar muito caro. O Brasil paga R$500 bilhão de juros. Para quem? Para os banqueiros. Sabe quem faz o pagamento? Os banqueiros que tomaram posse hoje no Banco Central e que mobilizaram todo o aparato de televisão, de jornal, de rádio, de jornais, para cobrir os seus posicionamentos. São os que cuidam dos números, que não enxergam as pessoas, que não conhecem a vida do Brasil. Eu duvido que um desses bacanas que foram nomeados hoje para compor a nova equipe econômica do Banco Central, que diz tão respeito à vida dos brasileiros, tenham entrado algum dia num bairro pobre das nossas periferias. Duvido que conheçam as mazelas do nosso Nordeste e do meu Norte. Duvido. Não conhecem, nunca foram. É daqui para Wall Street, é daqui para Londres, é daqui para Davos, na Suíça. É essa mudança que eu proponho. Por que não? Peguem um pouco desses bilhões que estamos pagando de juro, renegocie, e aí teremos dezenas de bilhões e um bom dinheiro para estimular e salvar a nossa juventude, apoiando a cultura. Será que é pedir muito? Será que isso é esse tipo de oposição que eu pretendo fazer a esse governo? Fazendo apelo, sugerindo e, obviamente, quando necessário, cobrando coerência. O Brasil certamente não vai ficar melhor com a extinção do Ministério da Cultura. E seguramente, eu afirmo, vai ficar pior. Vai custar caro. Por isso, senhor presidente Michel Temer, ainda há tempo. Talvez seria o primeiro gesto de ouvir setores importantes da sociedade que estão clamando dentro e fora do Brasil, como fizeram em Cannes, como fizeram ontem no Rio, atrizes, atores, escritores, intelectuais, pedindo que o Brasil não ande para trás, extinguindo o Ministério da Cultura. Eu deixo aqui esse apelo, feito de forma sincera, deixo aqui a proposta de fazermos uma sessão temática para debater a importância da cultura no nosso país e seguro, presidente Michel Temer, Vossa Excelência já deve ter visitado muitos museus mundo afora. Vossa Excelência se diz, e eu acredito, preso à leitura de livros. Eu vi ontem, domingo, no Fantástico. Vossa Excelência pode fazer um gesto que é adequado ao século XXI. O Brasil já tem muita coisa para se envergonhar do passado, da escravidão, a maneira como fomos colônia e a maneira como começamos essa república. Mas nós estamos no século XXI. Se temos também uma história bonita no passado, nós não podemos deixar produzir uma história triste, equivocada nesse presente. Independente dos debates, dos enfrentamentos, eu encerro fazendo esse apelo. Traga de volta, para o bem do país, o Ministério da Cultura. Muito obrigado.